Oi, gente, tô chegando. Eu não sei fixar direitinho, mas essa transmissão ela vai estar sendo transmitida também pelo YouTube. Essa transmissão da gente hoje ela tem slides, né? Então eu também vou estar agora no YouTube ao vivo, tá? Então se vocês quiserem ver também esse trabalho agora no YouTube, então vocês vão lá no canal do Pura Luz, ou então clica nesse link aí que eu acabei de fixar. Não tenho certeza se eu fixei, mas é nesse link aí você pode estar assistindo essa palestra. Clica nesse link aí que eu acabei de fixar. Não Como é que tenho se certeza diz? se eu fixei. Na íntegra, né? Você pode estar assistindo essa palestra. Então, quero dar boa noite a todos vocês, tá? Na íntegra. Eu tenho certeza que essa palestra aqui de hoje vai fazer toda uma diferença. Não sei se eu consegui fixar isso aqui, pô. Não sei fazer essa fixação para as pessoas saberem que tem essa palestra no YouTube agora. Vai acontecer agora, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu vou começar essa palestra de hoje falando para vocês a importância, né, do entendimento do seu corpo na sua vida. Muitas pessoas acham que a nossa linguagem da comunicação ela é verbal, né? Todos nós achamos, né, que a comunicação ela é verbal. E nos pontuamos muito, nos fixamos muito no que a gente fala, né? Então a gente está sempre colocando o que a gente sente ou o que a gente pensa que sente através das palavras. Mas não é bem assim. Nem sempre aquilo que você está falando para alguém é realmente aquilo que você está sentindo, tá? Porém, existe toda uma linguagem por trás da sua fala, por trás dos seus gestos, que passa uma outra comunicação, o que faz, muitas vezes, as pessoas ficarem em dúvidas de fato do que é que você está falando, né? Então, tem coisas que a gente fala para alguém e que a gente não consegue convencer, né? E tem coisas, decisões que nós tomamos, tá? Que a gente pensa, que a gente concatena na nossa mente e que a gente acredita que aquilo vai ser o nosso melhor. E mesmo que a emoção da gente não esteja muito de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E isso é um grande problema na nossa vida, né? Estarmos pensando algo, desejando algo pra gente, né? Sentindo algo diferente daquilo que a gente idealiza e o corpo da gente caminhar para um outro rumo. Eu não tenho não tenho certeza se vocês conseguem compreender isso com clareza, se vocês conseguem perceber isso na vida de vocês, né? De vocês, às vezes, estarem pensando algo, desejando algo, e o seu corpo não consegue acompanhar esse ritmo, né? Quando a gente vê, a vida da gente já foi toda escolhida, começou a desabrochar várias coisas, e a gente coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, né? Agora não tem como eu voltar atrás, agora não tem mais jeito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas eu já passei, né? E muitas vezes acontece assim, você toma uma decisão na sua vida e você nem espera, você pensa assim, eu tô tomando essa decisão, mas daqui a um ano as coisas vão mudar e aí vão estar mais fáceis e aí eu faço do jeito que eu gostaria. Você nem imagina que o fato de tomar uma decisão com esse tipo de lógica, né, é extremamente perigoso, porque você não conta de que essa decisão ela vai desabrochar, ela vai se ramificar e ela vai atrair outras sequelas, ela vai trazer para vocês outras situações
que vão estar todas emaranhadas, né? Quem já ouviu ou quem já participou de constelação familiar, né, já deve ter escutado esse nome, emaranhamentos, né? Que são os emaranhamentos. A gente termina todo emaranhado, todo enlaçado em situações que a gente nem consegue imaginar por que nós estamos, na verdade, naquela situação. Eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou, né? E ela queria muito engravidar. Mas ela queria muito engravidar mesmo. Ela era filha, parte de uma família de mais ou menos 12 irmãos. E ela tinha mais ou menos, eu acredito, não me lembro bem, mas acho que ela tinha 5 a 6 irmãs. E era uma família muito conservadora, onde as mulheres eram criadas para serem mães. Mulheres, esposas de alguém e mães. Porém, ela queria uma vida totalmente diferente para ela, né? Ela era empreendedora, ela tinha ganho dinheiro, ela tinha uma casa, um apartamento, ela tinha uma vida mais independente. Porém, ela não era feliz, porque ela precisava, né, do acolhimento da família. Ela se sentia, na verdade, um peixe fora d'água. E ela estava tentando engravidar e ela não conseguia engravidar. E ela foi me procurar com esse intuito de engravidar. Quando ela chegou lá, ela disse: olha, Zaque, eu já fiz de tudo para engravidar e me indicaram você. Disse que você tem um trabalho que harmoniza o corpo e consegue engravidar a pessoa e tal. E aí nós começamos a conversar e ela falou para mim assim... Eu perguntei: como é a sua relação com as crianças? Você gosta de criança? Ela: eu detesto criança. Detesto criança, eu não tenho paciência, eu não gosto de ficar em casa, eu gosto muito de viajar, eu não gosto de nada que nada me prenda, né? Não tenho uma aptidão para criança. Eu disse: mas eu não estou entendendo, e por que você quer engravidar? Ela disse: porque na minha família todas as mulheres são mães. Todas as mulheres são mães. E eu sou a única que não tenho família ainda, não tenho marido, não tenho uma família, não tenho filhos, né? E eu preciso resolver esse problema. E ela falava da gravidez como se fosse um negócio, como se fosse algo que não tivesse, na verdade, uma influência direta em todo o destino da vida dela e, pior, no destino da vida de quem seria gerado por ela. Estou citando esse caso porque foi um dos casos que mais me impressionou, né? O fato de escolhermos coisas na nossa vida, né, que estão relacionadas, na verdade, com uma sensação de se livrar, um livramento. Eu vou fazer isso, eu vou dizer que quero para parar de me encher o saco. Eu vou casar porque todo mundo casa, né? Eu vou dizer que sim, ou então vou dizer que não, que depois lá na frente eu resolvo. E a pessoa não imagina que esse lá na frente se ramifica, né? Imagina você casar, por exemplo, sem saber se você queria realmente casar com aquela pessoa, se não queria, né? Aí depois você engravida, aí depois você tem negócios, você tem casa, e desde o começo do seu casamento você já pensava numa separação. Vocês podem pensar assim: ah, Zaque, mas não é bem assim que funciona, né? Quem é que vai casar sem querer casar? Vocês ficariam impressionados quantas decisões nós tomamos na nossa vida dessa forma. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida quando não entramos em contato com o que de fato está movendo aquela decisão. Nossa, são muitas decisões. Decisões até como trocar uma casa, trocar um apartamento, mudar de bairro, mudar de país, percebe? Fazer um concurso público porque é mais seguro para você. Né? Você nunca nem imagina que aquilo vai ter um impacto na sua vida, você pensa que aquilo só vai ser positivo na sua vida, mas você nunca imagina de que você não vai poder exercer sua criatividade, de que você vai ter férias exatamente naquela época, depois de um ano de trabalho. Você só pensa sempre nos ganhos, você nunca pensa que na vida tudo é uma troca, né? Não vem nada de graça na vida. A vida não vem nada de graça. Não cai bênçãos dos céus, como a gente imagina que cai, porque disseram pra gente que as bênçãos caem do céu. Não é assim que funciona, né? Na verdade, todas as nossas escolhas
elas geram pra gente uma realidade. A gente cria a nossa realidade, tá? E só lembrando para vocês que essa palestra, essa live que eu tô dando hoje, ela tá aqui no YouTube, tá? E ela tá com uma riqueza de detalhes. Então, se você quiser acompanhar no YouTube, também você vai lá no canal do Pura Luz, tá? Clica lá e vê a palestra na íntegra, porque ela vai ter slides que eu não coloquei aqui no Instagram, tá? Mas deixa eu te explicar. Então, vamos lá. Você vai e toma uma decisão na sua vida. Você não queria tomar bem aquela decisão, mas você acha que, pela sua lógica, você percebe, não, essa decisão que eu estou tomando é a decisão que vai me dar uma segurança na vida, é uma decisão que vai eliminar alguns problemas, eu não estou querendo problemas na minha vida, então essa decisão que eu vou tomar é uma decisão acertada, embora o meu coração esteja apertado querendo outra coisa. Você acredita realmente que essa decisão tomada pela sua mente é a melhor decisão. Percebe? Você acredita realmente que essa decisão tomada pela sua mente não vai te trazer consequências. E você nem imagina que essa decisão que você está tomando, o seu corpo, a sua postura corporal, tem total influência sobre os seus sentimentos. Então, nenhum de nós pensa que uma postura colapsada à frente, por exemplo, se eu colapso os meus ombros para frente, tá? Se eu colapso aqui, ó, os meus ombros para frente, deixando, na verdade, uma espécie de um buraco aqui no meu cardíaco, eu estou, sem perceber, protegendo o meu coração. E quando eu protejo o meu coração, eu aciono um mecanismo muito forte de insegurança. Eu digo para o meu cérebro que eu preciso me proteger, porque esse cenário que eu vejo aqui à minha frente é um cenário perigoso, ameaçador. E essa mensagem que eu passo para o meu cérebro, o meu cérebro devolve para mim com impulsos elétricos através do meu sistema nervoso, tá? Sistema nervoso periférico. E ele começa a alterar a minha performance corporal. Eu começo a desenvolver mais a parte superior do corpo, tá? Ou eu começo a contrair mais o corpo e usar mais a parte inferior, contrair os meus joelhos porque eu sinto muito medo, tá? Porque eu tenho uma rigidez muito grande. E não imagino que essa postura corporal, ela causa uma comunicação com o outro. Vou dar um exemplo claro. Vamos lá, vamos dizer que você se preparou para uma entrevista de trabalho, tá? Você sabe tudo na ponta da sua língua. Tudo está bem aqui na ponta da sua língua. E você já tem muitas experiências e você vai lá, faz essa entrevista. Mas o seu corpo, ele desenvolveu um formato, tá? Assim, curvado, tá? E seus pés começaram a pisar de lado, não pisa com a sola dos pés toda assentada ao chão. E aí você entra na entrevista, tá? Com tudo na ponta da língua. Só que o seu formato corporal, a sua imagem corporal, a sua expressão corporal fala diferente. E a pessoa, quando olha para você, ela diz, olha, eu gostei até do discurso da pessoa, mas ela não me pareceu muito segura. Mas como assim? Não, o currículo dela é bom? Não, o currículo dela é maravilhoso. Mas não sei, eu acho que ela não tem liderança. E aí é a expressão do corpo que vai criando uma realidade. As pessoas começam a duvidar da sua capacidade de liderança. Não porque o seu currículo não convence, não porque as suas palavras não são fortes, não porque você não tenha conhecimento, mas porque a sua expressão corporal não é compatível com o seu currículo, não é compatível com as suas palavras, não é compatível com a sua proposta. Então, o corpo da gente fala muito das nossas emoções internas, dos nossos traumas, dos nossos medos, de como a gente lida com a vida. Por isso, eu preparei aqui para vocês umas imagens, uns slides, tá? Que eles estão disponíveis no YouTube agora ao vivo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Mas não se preocupa, quem está no YouTube pode tranquilamente também acompanhar, depois você pode olhar no YouTube. Então, o primeiro slide, ele tem uma mulher que tem com tudo escrito nela, né?
Por quê? Porque o nosso corpo, ele conta uma história. Tudo que você viveu na sua vida, desde dentro do útero da sua mãe, ela está sendo registrado através das suas células, tá? Então, quando você está no útero da sua mãe, você recebe pulsações, tá? A batida do seu coração, a pulsação do seu corpo, a pressão arterial, tudo isso é uma espécie de comunicação com o feto, tá? Com todo o seu corpo. A ciência já comprova claramente que o nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles se comunicam entre si. Eles têm uma comunicação. Tanto o coração, por exemplo, se comunica diretamente com os rins, por exemplo, né? Então, se você tiver com um nível de estresse muito alto, a tua pressão arterial, ela pode aumentar ou ela pode cair, por exemplo, né? E quem faz esse equilíbrio, quando o coração faz isso, né? Quando ele está extremamente excitado, ele manda essa mensagem para os rins. E os rins vão lá correr atrás para provocar um equilíbrio na pressão cardíaca, tá? Então, na verdade, o corpo da gente está constantemente, os nossos órgãos estão constantemente se comunicando uns com os outros, tá? E o seu corpo, na verdade, ele é um oráculo. Então, quando você está dentro da barriga da sua mãe e ainda é um feto, tá? Você está sendo formado, as células que estão dentro do corpo da sua mãe, tá? Elas estão se multiplicando e formando aquele feto. Só que aquelas células, elas levam informações sobre quem é a sua mãe, tá? Informações, quais são as emoções que a sua mãe está sentindo naquele momento. Quais são os medos que ela carrega. Quais são as crenças que ela tem. Quais são os aromas que ela gosta. Entende? Então, aquele feto, ele vai se formando com essas informações. Então, você quando pergunta assim, mas e quando um bebê ele já nasce com câncer? E quando um bebê nasce com uma deficiência visual ou uma deficiência auditiva? Com 7 meses de gestação na barriga da mãe, o neném já tem a capacidade de se condicionar, tá? Então, ele recebe esses impulsos, elétricos, essa pulsação, e ele vai sentindo, né, as emoções que ele mesmo não consegue descrever. O nosso primeiro trauma já é o nascimento. Quando a gente nasce, né, o choque da temperatura, a forma de sair da barriga da nossa mãe, numa temperatura, numa alimentação, às vezes, mesmo sendo um alívio, né, porque tem muita gestação que é de um nível de estresse altíssimo, às vezes para o bebê sair da barriga da mãe dele é um alívio, né? Mas mesmo assim, o choque de realidade é outro. A nossa nosso primeiro pensamento, a primeira sensação que nós temos é a dependência do outro. Precisamos de alguém que nos proteja, que nos mantenha vivo. Sem o outro, eu não vivo. Sem o outro, eu não vou sobreviver. Sem o outro, eu não vou existir. É a nossa primeira crença. A crença de que sem alguém por mim, eu vou morrer. Tá? Então, nós temos muitos traumas. E esses traumas, eles vão estimulando áreas do nosso corpo que são correspondentes às nossas emoções, às nossas glândulas. Então, você que está me ouvindo, não tem esse corpo que você tem por acaso. Mesmo que você diga, mas o meu corpo se parece muito com a minha mãe. Provavelmente as suas emoções também. Provavelmente as suas crenças também. Provavelmente a forma como você lida, né, com as dificuldades da sua vida também. Provavelmente a forma como você olha para você, muitas vezes está relacionado da forma como sua mãe olhava para ela também. Tá? Então, esses emaranhamentos que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida, ele vai deformando o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é um oráculo. Não só um oráculo para a gente, como, na verdade, um oráculo para quem sabe lê-lo ou para quem sabe senti-lo. Então, eu vou compartilhar mais uma vez o próximo slide aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, nesse próximo slide, eu mostro uma frase de Sócrates, que ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né?
Essa frase ela está presente na entrada do oráculo de Delfos, lá na Grécia, tá? Nos revela uma chave de compreensão para os mistérios da natureza humana. Então, muitas vezes você quer mudar a sua vida, tá? Mas você quer mudar a sua vida sem passar por um processo profundo e íntimo, que é você mesmo, tá? Nós temos, na verdade, todos os escapes de expressão. Então, se você limita o direito de uma pessoa à sua autoexpressão, ou o seu desejo, você vai estar limitando as energias de fluírem. Então, imagine um rio, tá? Imagina que você está acompanhando um riacho maravilhoso, tá? Bem bonito. E esse riacho, ele está lá fluindo, a água está fluindo, tá? E de repente, você vai e resolve colocar um tronco imenso, tá? Uma barreira imensa, para aquele rio não correr por ali. O que vai acontecer? Aquela energia, aquela correnteza, ela se desvia, né? Ou se ela não tiver para onde correr, ela vai, na verdade, reter água, como acontece, na verdade, com as represas, né? E quando a represa está super cheia, super lotada, o que acontece? Ela transborda e ela é destruidora. Tem alguém me fazendo uma pergunta aqui, a Fernanda da Silva diz: nasci com um problema no trato urinário. Não sei se até hoje, qual exatamente perdurou, dos 5 aos 6 anos. Lembro que tinha dificuldade de segurar a urina em qualquer situação. Pois é, olha, o trato urinário, né, está relacionado com inseguranças profundas, com medos profundos, né? Então, muitas vezes, o rim, né, o trato, toda a parte urinária, ela está literalmente relacionada com nosso nível de estresse, né? Tanto que vem esse termo assim: tive tanto medo que eu me urinei toda, né? Você se urinou toda, você não segurou o xixi, não segurou, na verdade, as emoções, o medo, tá? Os rins, na verdade, pela medicina chinesa, é o espírito do corpo. Então, o nosso corpo, ele está todo ligado ao nosso cérebro e ao nosso sistema nervoso. Então, não tem nada que aconteça com o seu corpo, né, que não esteja interferindo na sua vida, certo? Então, quando você pensa em fazer uma mudança, né, quando você diz assim: olha, não, eu comecei a praticar meditação e a minha ansiedade melhorou muito. Eu fiz constelação familiar e eu melhorei muito todo o emaranhamento, me vi emaranhada lá com meu pai e tal. Mas as minhas tendências, os meus hábitos de pensar, os meus hábitos de buscar determinadas coisas, eles não vão modificar por conta disso, porque o meu corpo é um impulso elétrico em constante movimento, tá? Então, o tempo inteiro, tá? O meu corpo está mandando informações para o meu cérebro e meu cérebro está mandando informações para o meu corpo, tá? Então, eu vou dar um exemplo gravíssimo que acontece, que a gente não sabe, por exemplo. Você vai para uma academia, tá? E aí você resolve que quer malhar braço, tá? Mas você já é uma pessoa que é extremamente ativa, você é uma pessoa que tem uma vida material totalmente organizada na sua mente, e você não é uma pessoa que tem muitas emoções, você não é uma pessoa emotiva, não é uma pessoa muito voltada ao espiritual, você é uma pessoa mais racional, tá? E aí nas suas relações você simplesmente diz assim: pra mim preto é no branco, preto é preto, branco é branco, tá? Não tem isso de mimimi, mamamá, não. E aí as pessoas dizem pra você: poxa, eu queria que você fosse mais flexível, mas você tá lá na academia malhando braço, tá? Você tá malhando braço, você tá malhando peitoral, você tá malhando perna, você tá fortalecendo a perna, mas você tá lá malhando braço, tá? O seu braço já é bem malhado, o seu peitoral já é bem malhado. O que vai acontecer? Isso vai alterar completamente a vontade que você tem de se tornar uma pessoa mais flexível. Você nem vai conseguir encontrar esse caminho para a flexibilidade, porque a parte superior do nosso corpo está relacionada com a vida da sobrevivência, né? Com a expressão, com o fato de dar limites ou de pegar aquilo que eu quero. Então, as pessoas que têm a parte superior mais desenvolvida são pessoas mais racionais, são pessoas mais práticas, são pessoas que têm mais iniciativa, elas não se permitem muito ser emotivas.
As emoções, elas são sentidas, sem dúvida nenhuma, mas elas são sempre secundárias na vida daquela pessoa. A pessoa termina tendo uma tendência cada vez maior de ser racional e de só ver o seu próprio umbigo. E ela não percebe que quanto mais ela malhar na academia, quanto mais ela fortalecer o braço, mais as articulações dos ombros vão terminar se travando. Ela vai ter músculos tonificados, ela vai ter peitoral tonificado, mas ela não tem uma articulação livre, tá? Então isso interfere na forma dela pensar, interfere na forma dela falar, interfere na forma dela sentir a vida. Interfere na forma que ela vai interpretar a vida dela. A forma como ela vai interpretar as emoções. Entende? E ela vai fazer escolhas. Como é que a gente faz escolhas na vida da gente? A gente faz escolhas na vida da gente diante daquilo que a gente precisa. Os medos influenciam a gente, não é verdade? As emoções da gente de alegria, de prazer, né? O desejo, todas essas emoções, esses sentimentos, eles influenciam a gente a fazer escolhas. Você não faz escolhas de uma forma serena, centrada. Você faz escolhas movido pelas suas emoções. Todos nós fazemos isso, né? Raro a gente vê, na verdade, aquelas pessoas que têm, na verdade, aquele centramento, aquela presença, onde a pessoa vai fazer escolha e diz, não, minhas emoções até estão pulsando isso, mas eu sinto que isso não é uma coisa boa para mim, né? Existe uma diferença do sentir, né? O sentir mesmo que está relacionado com a alma, com o discernimento e a clareza, com as emoções. Qualquer decisão tomada pelas emoções, tá? São decisões tomadas de forma errada. E aí a pessoa pode perguntar assim para mim, Isaac, a minha cabeça ficou completamente confusa. Mas a gente não é para seguir o coração. Mas e quem disse que o coração é o centro das emoções? O coração é o centro do sentir. O sentir com a alma. As emoções estão relacionadas com a mente. Os desejos estão relacionados com a mente. Os nossos 5 sentidos, tá? Os nossos 5 sentidos que são aguçados por televisão, pela internet, pela nossa audição, pelo que a gente ouve, né? Então nós somos muito influenciados, passamos a achar que determinadas coisas são bem importantes pra gente, porque a gente passa a acreditar. Então, quando a gente passa a acreditar, a gente começa a desejar e a gente começa a confundir as emoções com sentimentos, né? E a gente começa a sentir emoções de prazer, de desejo, né? E a gente começa assim, você precisa disso, tá? E a área de marketing sabe tanto disso, né? Que as propagandas, né, quando elas começam, você precisa descobrir, você precisa transformar a sua vida, você precisa disso em casa. Percebe? E são palavras que são palavras gatilhos para a nossa mente, né? Porque precisar tem a ver com sobreviver, com existir, né? Então a gente é estimulado a ter, a possuir, a controlar. Nós não somos estimulados a sentir, somos estimulados a desejar. Ok? Então, quando um rio, que você está lá, que você está protegendo aquela água, você quer aquela água que ela não flua para lá, você começa a fazer vários barrancos nela. O que é que acontece, né? Aquele rio, aquela área do rio vai começar reter muita água, até um dia que aquela água não vai conseguir ser mais retida e ela vai explodir, né? Ela causa danos, e aí quando ela explode, ela sai destruindo a árvore, ela destrói uma casa, na verdade, assim também são as nossas emoções, tá? Então, todas as vezes que a gente impede que as nossas expressões sejam devidamente colocadas de acordo com o que nós sentimos, tá? E a gente não conseguir fazer um alinhamento com o que eu penso, tá? Com o que eu sinto e com o meu corpo, com o que eu preciso fazer. Todas as vezes que não tiver esse alinhamento, você vai ter um dano corporal, tá? Você vai travar a mandíbula, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você sinta a raiva de uma pessoa e você não expressou. Não é que você vai expressar gritando com a pessoa, xingando a pessoa. Não é disso que eu estou falando. Expressar é comunicar, né, o sentimento
que aquela situação te desencadeou. Então, quando eu falo em expressar, eu não estou falando em reagir. Você reage quando você se sente atacado. E você se sente atacado quando você não se sente protegido. E aonde é que você não se sente protegido? Na área inferior do seu corpo. Eu gostaria que vocês que estão me ouvindo observassem, se você estiver em pé ou se você estiver... Imagine uma situação que você acha ameaçadora, tá? A primeira coisa que vai acontecer quando você se sentir ameaçado é contrair toda a parte do glúteo, a parte interna do glúteo, e você vai contrair o períneo. Você vai fazer essa contração, tá? E você imediatamente, a respiração vai subir e você vai começar a respirar na parte superior do seu corpo. Por quê? Quando você passa a respirar na parte superior do seu corpo, você começa a ter uma concentração de sangue aqui, de energia, para fortalecer seus músculos e se defender. É assim que o corpo reage à ameaça, tá? Agora, essa região inferior é uma região que traduz muito. Então, quando eu olho para a pessoa e vejo essa região, eu sei se essa pessoa se sente insegura com a vida. E eu sei se com essa insegurança, como é que ela lida com essa insegurança na vida. Se ela lida agredindo as pessoas, tá? Se ela lida se resignando, se ela lida sendo mais introspectiva, não aparecendo, se a vergonha domina ela. Então eu vou saber pela parte inferior do corpo dela. Ah, Jaque, mas só quem vai saber é a pessoa que sabe ler o corpo. Só quem vai saber tecnicamente é quem vai fazer a leitura corporal. Mas muitas pessoas vão sentir, porque a contração anal, a contração na parte inferior do corpo danifica toda a área inferior, como joelhos, períneo, bexiga, rim, se for mulher, os ovários, entende? Útero, se for homem, próstata, certo? Então essa parte inferior, ela fica sendo sempre contraída, sempre sendo tensionada. E essa região vai fazer com que teus glúteos fiquem endurecidos, não fiquem tonificados, fiquem atrofiados, tá? Faz com que tua lombar fique rígida e você começa a andar de uma forma muito específica. Então, com o tempo, você começa a ter dificuldade na lombar, você começa a ter dores nos joelhos, e aí você tem que pensar na sua rigidez, certo? No seu orgulho, na sua prepotência. Mas a sua prepotência, a sua rigidez estava, na verdade, ligada a quê? A sua defesa. Você, na verdade, é uma pessoa que se sente ameaçada. Então, como eu vou mudar isso se eu não conheço o meu corpo? Tá? Então, quando você limita a expressão de uma pessoa, você engarrafa a energia em determinadas áreas do corpo. Tá? Então, se você sente muita raiva, como eu estou falando, e você não expressa essa raiva, não dá limite, com o tempo, a sua mandíbula começa a ser uma mandíbula tensa e você começa a enrijecer o seu pescoço, tá? Se você é uma pessoa que tem muito medo e que é uma pessoa que pensa demais e que tuas decisões são tomadas pela tua mente, o teu pescoço se desloca para frente, tá? Porque a tua cabeça vai para frente. E isso é uma forma que o corpo tem, tá? De mostrar exatamente como você se comporta. Quem é você? Quem é você através ou por trás desse corpo que você tem hoje, tá? Então, quando você malha numa academia, qual é a área que você mais dá importância, né? Qual é a área que você mais quer embelezar? Mais é o seu capricho, né? Que mais você quer chamar atenção, né? Essa área que você mais quer chamar atenção, essa área que você mais quer tonificar, né? Que você mais quer chamar atenção, é uma área que fala muito de você. Fala muito como é que você quer chamar atenção, como é que você quer lidar com as suas emoções, com sua sexualidade, né? Com a sua forma de falar. Então, quem vai escolher malhar braço, que quer braços bem tonificados, né? Que quer peitoral bem tonificado, são pessoas que têm uma opinião bem mais firme sobre a vida. São pessoas que se sentem ameaçadas, entende? Então, elas estão acostumadas a desenvolver a parte superior do corpo. São pessoas que têm uma energia mais masculina, mais yang, tá? Eu vou continuar aqui
com o meu slide. Como eu falei para vocês, essa live também está sendo transmitida pelo YouTube. Então, quem quiser estar acompanhando os slides, é só ir lá no YouTube, tá? Então, tudo que fazemos com o nosso corpo e com a nossa vida, desde abrir os olhos, respirar, até os movimentos intestinais, precisa de energia, tá? Trabalhar, falar, fazer sexo, tudo precisa de energia, tá? Uma pessoa se expressa em suas ações e seus movimentos. Se esses movimentos eles são contidos, se eles são retidos, tá? Isso vai aparecer no corpo. Quando suas expressões são livres e verdadeiras, tá? De acordo com aquilo que você quer, com o que você pensa, tá? Ela vai experimentar no corpo uma sensação de satisfação muito visível, uma sensação de plenitude que é gerada pela essa descarga de energia. Então, se eu sinto amor e eu expresso amor, eu não guardo essa tensão em mim, tá? Se eu sinto um medo e eu lido com esse medo, eu expresso esse medo, você não vai ver essa tensão em mim, porque essas energias, elas estão fluindo, elas estão jorrando, né? A plenitude e a satisfação, por sua vez, irão aumentar a atividade metabólica, ou seja, aquilo que eu desejo e que eu sinto e meu corpo é capaz de realizar, me traz uma harmonia, um movimento, tá? O prazer, a alegria e o sentimento de leveza são, na verdade, o resultado da expressão de sua natureza. Por isso que, às vezes, a gente encontra pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente, que têm uma relação aparentemente estável, tá? Mas que, de repente, elas estão adoecidas com câncer, né? Ou elas estão bem na relação emocional, mas estão péssimas na relação financeira, ou estão bem na relação financeira, mas estão péssimas profissionalmente, porque não existe uma harmonia, não existe, na verdade, uma comunicação fluindo na pessoa, tá? Sendo assim, o contrário também se explica. Um indivíduo que tem suas expressões distorcidas, tá? Moldadas contra a sua natureza, terá seu sentimento de prazer, de plenitude diminuído como resultado do influxo, de obstrução da energia no seu corpo, certo? Então isso é visto no rosto, isso é visto nas dores que a pessoa se apresenta, né? A Jéssica está me perguntando aqui, Zac, desencadeei há alguns anos uma dor nos joelhos que até hoje não foram curadas e há alguns meses desencadeou dores no quadril que também nada faz passar. E isso tem me limitado e me deixado mal. Pois é, os joelhos, como eu acabei de falar, né, eles estão relacionados com a coisa da humildade, do orgulho, né? E muitas vezes o travar o joelho, sentir dores no joelho, não necessariamente significa que você é uma pessoa prepotente, tá? Não necessariamente significa que você é uma pessoa orgulhosa, mas que você está vivendo um momento da sua vida de muito medo. E muitas vezes você não cede à confiança, muitas vezes não tem confiança nem em si mesma, tá? E com isso, né, a lombar, ela vai ser, na verdade, um grande causador, na verdade, desse problema do seu joelho, porque a lombar está relacionada com mudança. E às vezes a mudança para as pessoas é difícil. Todos nós temos uma tendência a resistir a mudanças. Tem pessoas que gostam, né, de fazer essa mudança e tal, principalmente quando elas se sentem no controle. Mas tem pessoas que não gostam dessa mudança e que têm medo, né? Todos nós temos, de alguma forma, o medo do desconhecido, né? Só que uns têm mais medo e reagem de uma forma, né, até muitas vezes contra essa mudança. E tem outros que têm medo, tá? Mas que permitem que essa mudança aconteça, tá? Então isso vai desencadear uma forma, dependendo da personalidade da pessoa, vai desencadear uma forma de obstrução da energia em áreas do corpo. Então é isso, você pode fazer vários tratamentos, tá? Você vai se tratar, você vai tomar remédios, antibióticos, anti-inflamatórios, você vai fazer fisioterapia, você vai fazer constelação, mas o seu hábito de pensar, a sua forma de andar, as escolhas que você continua fazendo na sua vida vai interferir no formato do seu corpo, na obstrução da energia. E essa obstrução vai continuar interferindo no resultado da sua vida. Então, uma coisa afeta a outra. Percebe? Uma coisa afeta a outra. Eu vou continuar aqui com os meus slides.
Lembrando que eu também estou agora no YouTube, tá? Vou pular alguns slides que tem aqui, porque esses slides, eles são mais profundos, tá? Então, quando você está tendo alguns impulsos da energia, quando você está tendo alguns impulsos relacionados às suas emoções, se você está deixando elas fluírem ou não está deixando elas fluírem, elas vão provocar como se fosse um curto-circuito no seu sistema nervoso, e você vai ter obstruções ao longo da sua coluna, vértebras, alguns músculos, alguns tecidos nervosos, tá? Então, se você percebe, se você deixa que a sua energia flua, né? Você não vai sentir dores no seu corpo. A gente costuma sentir dores no nosso corpo, né? Constantemente, porque nós estamos, na verdade, nós desconhecemos essa comunicação interna, né? A mente, ela tem uma intervenção muito grande na construção do seu corpo, tá? O papel do cérebro, o diálogo da consciência nos tecidos corporais é muito grande. O cérebro, ele localiza e categoriza as experiências celulares em um padrão geral de consciência. Ou seja, se você é uma pessoa que está constantemente sentindo medos, essas células elas se multiplicam e elas vão se comunicando entre si. Elas vão crescendo e elas vão, na verdade, interferindo no formato do seu corpo. A forma como você se alimenta, a forma como você recebe essas informações, torna você com uma mente característica, torna você uma pessoa um pouco mais tensa, uma pessoa pessimista ou uma pessoa mais otimista. Existem também pessoas que são falsos otimistas, né? Que são aquelas pessoas que acham que são otimistas, mas na verdade elas não entram em contato com seus processos emocionais, né? Então elas preferem viver a vida como faz de conta, mas um dia a vida cobra da gente, porque faz parte da vida da gente a mudança, faz parte da vida da gente atravessar os momentos decisivos da nossa vida, difíceis, né? Os conflitos, eles na verdade eles são criados pela forma como eu interpreto, pelas minhas crenças. O conflito só existe pelas informações que as minhas crenças passam para o meu corpo em tempo inteiro. Então, a mente ela vai captando as informações através do sistema sensorial do nosso corpo, né? A nossa visão, a nossa audição, certo? Esses filetes nervosos que vocês estão vendo aqui na direita do vídeo, eles são, na verdade, uma imagem do nosso sistema. Então, o nosso sistema nervoso é como se fosse uma teia bem fininha e está conectado em todas as áreas do nosso corpo, a ponta dos nossos dedos, a nossa mandíbula, a musculatura da nossa face, as nossas mãos, entende? Então, tudo isso tem uma comunicação, tem um sentido. Essa pulsação, ela vai, na verdade, tonificando, ela vai estressando os órgãos, certo? De tanto estar mandando imagens, impulsos elétricos para o nosso corpo, tá? O nosso corpo, os nossos órgãos começam a ficar estressados, compreende? Eles começam a ficar estressados demais. E eles começam, na verdade, a não funcionar com a sua vitalidade, porque foi requisitado demais ao nosso corpo, tá? Aquela energia. Então, os músculos do nosso corpo também acontece isso, tá? De tanto a gente tonificar, né? De tanto a gente travar a mandíbula, travar, a gente vai desgastando as articulações da mandíbula, né? De tanta gente, às vezes, contrair as mãos sem nem perceber que está contraindo, a gente desgasta as articulações dos nossos dedos, tá? A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença do elemento fogo, é inflamações, né? Ela deforma o dedo, ela vai, na verdade, criando cada vez menos espaços, os ossinhos da gente vão se unindo e eles vão deformando, né? E isso é raiva. Raiva não expressa, né? Zaque, como é que isso pode acontecer no meu corpo? Qual é o sentido disso, né? O nosso corpo é um poço de química. O meu corpo, o seu corpo, na verdade, tem descargas constantes de hormônios e transmissores, tá? Então, quando você pensa, imediatamente quando você pensa,
tudo, todo ao longo do seu cérebro, das suas glândulas que são distribuídas no seu corpo, é requisitado substâncias, é requisitado enzimas que vão estar lá, ó, sendo requisitadas, tá? E elas vão, na verdade, causar um estrago muito grande. Por exemplo, imagina vários dias e várias horas ao longo de um dia de adrenalina no seu corpo. Uma descarga constante de adrenalina, obviamente, interfere até na sua respiração. Entende? Aqui tem a Mariana, o show está dizendo, sinto meus músculos assim, como melhorar? Essa época de pandemia tem piorado bastante. Pois é, a pandemia tem provocado na gente muitos medos, né? Tem afetado os nossos rins, porque a gente fica num momento de muita insegurança. Nós não sabemos o cenário que nós estamos, nós não entendemos, na verdade, o cenário que nós estamos. Então, essa falta de perspectiva do que vai acontecer com a gente e de como lidar com essa pandemia, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente se sinta como se o corpo lesse o tempo todo que está sob ameaça, né? E, obviamente, se eu estou sob ameaça, eu tenho uma descarga constante, né, de adrenalina, tá? Então, isso vai provocar doenças no sistema nervoso. Uma descarga muito grande de adrenalina e noradrenalina, isso causa problemas na memória, tá? Isso causa problemas de tremores, certo? Problemas de concentração. Então você termina uma pessoa extremamente distraída, não consegue conter as informações no seu cérebro. Isso provoca um estresse corporal muito grande, onde você começa a sentir muito cansaço. Tá? E esse cansaço faz com que você, na verdade, produza cada vez menos energia. Então, tudo que você vai fazer termina cansando bastante. Por quê? Porque a adrenalina está sendo descarregada uma quantidade que seu corpo não dá conta. Entende? Então, cada pensamento que você tem, cada estímulo e cada repetição de comportamento interfere mais e mais no seu corpo. E cada estímulo corporal que você tem interfere mais e mais e mais na sua mente. Então, a mente interfere na construção do corpo, como um corpo estimulado interfere na qualidade da sua mente. Então, quando você diz assim, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, o autoconhecimento não pode pular a fase do que é que meu corpo fala sobre mim. Entende? O que é que meu corpo fala sobre mim? Então, eu estou sempre com dores nos joelhos, eu estou sempre com crise renal, eu estou sempre com falta de ar, eu estou sempre com alergia, né? Então, azar que eu tenho muitas rinite alérgica, eu tenho muita enxaqueca. O que é que pode estar acontecendo comigo? A enxaqueca, na verdade, né? A enxaqueca está ligada ao nosso estômago, né? E a digestão. Aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou me alimentando de algo e eu não estou me alimentando, entende? Eu estou me alimentando de algo que realmente isso causa em mim uma má digestão, uma má absorção, um má funcionamento digestório, que vai interferir diretamente na minha cabeça. A enxaqueca é um alerta de que, olha, preste atenção ao que você tá botando para dentro, sem vontade de botar, tá? Você está vivendo uma vida, a enxaqueca diz, olha, está vivendo uma vida que você não está aguentando, tá? Que você não quer ver, entende? Então, essa comunicação com o corpo, ela é fundamental para qualquer tipo de mudança que você queira fazer na sua vida. Você precisa saber, nossa, eu sinto muitas dores nos meus ombros, eu estou botando muita energia nos meus ombros, entende? Como é que eu estou movimentando os meus ombros? Então, quando eu faço uma flexão, quando eu faço uma torção, quando eu vou me abaixar, o meu lado esquerdo dói mais, né? O meu lado direito dói mais. Aí eu consigo ficar em pé bastante tempo com a perna direita. Mas se eu for botar a perna esquerda no chão, me dá uma dor muito grande. Eu não tenho sustentação com o lado esquerdo do meu corpo como eu tenho com o lado direito. O que é que isso significa? A minha forma de pensar, né, é mais masculina ou a minha forma de pensar é mais feminina? Mas qual é o problema de ter uma forma de pensar mais feminina? Não tem nenhum problema.
O problema é que quando você aumenta essa flexibilidade, você não dá limites e você passa por cima de suas necessidades. As pessoas que têm, por exemplo, doenças autoimunes, são as pessoas que mais fazem mal a si mesma. É uma forma que o corpo tem de dizer, olha, você é o meu inimigo. Então eu preciso me defender de você mesmo. Entende? O hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, é uma doença autoimune. São pessoas que fazem mais do que o corpo está capacitado para dar. São pessoas que têm que invadem a si mesmo, que passam por cima de suas vontades, que passam por cima de seus desejos, que passam por cima de seus limites, tá? Então a tireoide de Hashimoto é uma forma muito clara, já deixa claro para mim de como essa pessoa lida com ela. De como é que ela olha para ela. Ela olha para ela com carinho? Provavelmente não. Ela pode olhar para os outros com carinho, mas para ela não olha. Ela é uma agressão. E o corpo começa a me ver como algo perigoso. O nosso corpo tem essa sabedoria. Então, se você quer fazer mudanças na sua vida, né? Teve um tempo atrás que eu fiz um desafio com vocês. Em breve eu vou estar aqui fazendo um outro desafio, que foi 7 dias com a yoga. Para mostrar para você como a yoga de fato, a yoga de verdade, a yoga que você não conhece. Não é essa yoga que aparece aí o tempo todo, né, de propagandas, de como se fosse circo, né, fazendo asanas extraordinários, né, asanas invertidos. Eu faço asanas invertidos, eu não preciso mostrar que faço, né? Porque para um asana funcionar na sua vida, uma postura funcionar na sua vida, você precisa pelo menos ficar 1 minuto nele. Você precisa ou fazer 21 repetições, tá? 21 respirações para que seu corpo possa processar aquele movimento. Então, não é a yoga de propaganda, não é essa yoga da moda, mas a yoga que você não conhece, a verdadeira yoga, que faz com que você respire, com que você sinta as dificuldades do seu corpo, que você vá trabalhando, que você vá transformando, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de andar, muda a sua postura corporal, entende? Muda as dores das suas mãos, as dores dos seus joelhos, porque a energia começa a fluir pelas suas articulações, a energia começa a ser descarregada por todos os meridianos, por todos os poros dos seus pés e das suas mãos, entende? Então é algo pensado. A verdadeira yoga, a yoga de fato, né? Não a yoga da propaganda, mas a yoga ciência, ela não foi criada para modismo, ela foi criada para ajudar o ser humano na sua transformação. A Hatha Yoga, por exemplo, é riquíssima, porque na Hatha Yoga a visão é de que se você não mudar o seu corpo, você não muda a sua mente, a sua forma de você pensar. Então, a Hatha Yoga é algo que provoca uma mudança direta na sua vida, porque ela tem uma sabedoria nos movimentos. Então, se você estiver fazendo movimentos sábios com o seu corpo, isso vai interferir na forma de você pensar. E isso vai facilitar o seu trabalho numa constelação familiar. Isso vai facilitar o seu trabalho com floral, seu trabalho com reiki, o seu trabalho com o que for que você for fazer. Entende? Porque, na verdade, você começou a desenvolver uma intimidade com você mesmo. Então, o corpo, conhecer seu corpo, nossa, Zaque, eu sinto muitas dores nos pés, tá? Quando eu piso, né, eu sinto muitas dores nos meus pés. Eu já tive uma cliente que ela dizia para mim que quando ela botava de manhã os pés no chão, ela parecia que o mundo, o corpo todo estava desmontando de tanta dor. Mas os pés, o que são os pés? Os pés são as nossas raízes. São os nossos sentimentos relacionados à família mais intrínsecos, mais profundos que existem. Compreende? Os pés é a nossa forma de ficar no chão. Está relacionado com as nossas bases, com as nossas crenças mais profundas. Com nossa família, como a gente lida. Se a gente lida com fluidez, se a gente lida com tensão, se a gente lida com medo. Isso tudo está refletido nos nossos pés. Então, vale muito a pena quando você começa a descobrir como é o seu corpo. Quais são as áreas que você não gosta do seu corpo? Quais são as áreas que você gosta tanto? As áreas que você gosta tanto é essas que te dão mais empoderamento.
As áreas que você gosta tanto são as áreas que mais te deixam mais seguro. São as áreas que estão relacionadas a emoções que te deixam mais fortalecidos diante das dificuldades. Que estão relacionados às estratégias que você usa para viver a vida. Então, o corpo, na verdade, ele é um oráculo maravilhoso. Um oráculo que te decifra por inteiro. Sabe? Você saber aonde dói e por que dói, faz você, no mínimo, refletir. Né? Se você sente uma dor no joelho, como a amiga perguntou aí, ou uma dor no pé, ou dores nas mãos, né? Ou uma respiração curta, né? O remédio para você transformar, inclusive, áreas do seu corpo é a respiração. Alguém me perguntou, nossa, como é que eu faço para mudar, né, essas dores? Como é que eu faço para mudar a forma de eu pensar? Os meus filhos me disseram que eu sou uma pessoa muito intransigente, muito rígida. Me disseram que eu não tenho comunicação. O meu marido, a minha companheira, me disse que eu sou muito intransigente, que a verdade é minha, né? Os meus irmãos reclamam de que eu sou extremamente autoritária. Eu não me dou bem com o meu trabalho. Eu não dou sorte com dinheiro, né? Eu trabalho muito, trabalho e não consigo ter dinheiro, né? Imagina você parar de achar que o problema está fora de você, né? E você começar a perceber, poxa, minha relação com o dinheiro, aonde é que está? Como é minha relação com a minha bacia pélvica? Né? Relação com o dinheiro está relacionada à bacia pélvica, a forma como você lida com a mudança, com a sua criatividade, com o prazer, né? Os seus braços são, você tem um aperto de mão forte ou você tem um aperto de mão leve demais? Né? Você tem força nos braços ou seus braços não têm muita força? Né? Você consegue carregar alguma coisa sem os braços tremer ou seus braços são fortes demais? Isso fala muito a seu respeito. É de seu interesse saber disso. Tá? Porque se você agarra as coisas com muita força, tem muita rigidez nas suas atitudes, nas suas opiniões. Você se tornou uma pessoa extremamente mental. Você só vê, na verdade, aquilo que você quer ver, né? Mas se você não tem força nenhuma, você tem dificuldade de materializar as coisas na sua vida. Então, para você, é ótimo que você malhe braço, que você desenvolva força nos seus braços, porque quando você desenvolver força nos seus braços, isso manda impulsos elétricos para o seu cérebro e automaticamente você começa a se tornar uma pessoa com mais autoconfiança. Tá? Mas se você é uma pessoa que já tem confiança demais, que você já é uma pessoa que já realiza coisa demais e você está precisando transformar as suas emoções, viver uma vida sexual mais fluida, ser uma pessoa mais amorosa, então você vai ter que malhar a perna, percebe? Você vai ter que desenvolver mais energia nas suas pernas, desenvolver mais confiança, mobilidade. Então, se você quer fazer mudanças na sua vida, você precisa conhecer seu corpo. Você realmente precisa desenvolver uma intimidade com seu corpo. Para você não ficar andando em círculo. Sabe? Você ficar andando em círculo. Você faz uma terapia aqui, toma um floralzinho ali, faz outra constelação ali, muda algumas coisas, mudam. Mas o seu padrão corporal continua o mesmo, você vai recair. Você vai repetir o mesmo comportamento, entende? Suas crenças, o seu formato, a sua forma de mover seu corpo continua sendo uma ativação, um estímulo constante para o seu cérebro. Então, é muito importante você entender o funcionamento do seu corpo. Você sabia que uma célula cancerígena, para ela virar uma metástase, ela engana o seu sistema sanguíneo, ela engana as outras células. Existe uma sabedoria nas nossas células. Existe uma sabedoria no nosso corpo. O nosso corpo é um campo de eletricidade. Então, se você acha que seu corpo é apenas órgãos e seus órgãos funcionam sabe lá como, né? Porque eu não sei se vocês têm essa curiosidade, né? Ou essa percepção, né? Gente, como é que meu corpo funciona, né? Eu quero fazer tantas mudanças na minha vida. Eu desenvolvi, sei lá, um câncer na mama. Meu estômago tá ruim. O meu intestino, meu joelho dói, né? Como é que isso aconteceu? Aonde é que eu peguei? Por exemplo,
Você sabe, uma artrite, uma artrose não é um vírus. Como é que eu desenvolvi essa doença, né? Ah, mas, poxa, na minha família todo mundo tem artrose, por isso que eu tenho. Tá, mas como é que minha família toda desenvolveu artrose? A gente não pensa sobre essas coisas. Mas isso é muito importante. Porque isso fala sobre a tua ancestralidade, a forma como sua ancestralidade pensa, se comporta, se comportava, né? A forma como lidava com a vida, você está repetindo um padrão. Compreende isso? Então, entender o funcionamento do seu corpo é uma mágica maravilhosa, é o melhor oráculo que você tem. Aí você pensar assim, poxa, depois que eu comecei a conhecer meu corpo, eu comecei a perceber que eu não perdoei de fato fulano, né? Eu comecei a perceber que de fato eu sinto uma raiva ainda da minha mãe, né? Eu sinto uma mágoa do meu irmão. E eu nunca imaginei que eu senti, mas isso está aqui no meu corpo. Isso está aqui. Desculpa. Uma carência paterna. Onde é que está a carência paterna? Nos meus joelhos, quando os meus joelhos ficam voltados para dentro, né? Fica bem claro a busca do pai, a falta do pai na nossa vida. Então, como assim? Você simplesmente tratar seu corpo como se fosse apenas uma capa, uma roupa bonita, para que as pessoas pudessem olhar para você, para essa roupa e admirar ou rejeitar você. Não, não é verdade? O seu corpo é uma grande ferramenta de cura que deve ter todo o respeito do mundo. É muito fácil, é muito simples a gente se identificar com o ego, sabe? E o tempo todo a gente só viver atrás de situações que sejam de validação. Que você seja validado por alguém, que você seja amado por alguém, que você seja desejado por alguém, que a sua vida seja invejável por alguém, né? O tempo todo a nossa visão é para fora. E aí a gente quer mudar, mas o tempo todo com essa visão para fora fica complicado, né? Porque você fica escravo de hábitos seus, que muitas vezes esses hábitos é contra o que você deseja. Você desenvolveu um hábito contrário ao que você deseja. Veja que louco, né? Você está fazendo uma coisa todos os dias que você detesta, mas que você acha que é necessário. Porque se você não fizer, fulano não vai lhe ver, você não vai ter dinheiro, você não vai ser amado. Então você faz aquelas coisas que você não gosta todos os dias e não acredita que aquilo vai ter consequências para você? Não acredita que isso vai ter uma interferência direta no seu corpo? Como assim? Aonde que isso tem alguma lógica? Né? Quer dizer que todos os dias eu me aborreço, todos os dias eu faço algo que eu não gosto e isso não vai ter consequências? Isso não vai me trazer consequências? Percebe? É claro que vai me trazer consequências. Se todos os dias eu vou lá, eu faço uma prática de yoga, seja lá qual foi a prática de yoga que você escolheu, e você faz a sua prática de yoga sem nenhum respeito pelo seu corpo, né? Sem desconsiderar, sem considerar, na verdade, que você é energia, que aquela área que você está fazendo ali, aquilo que você está fazendo vai causar O que é que você quer com aquilo? Então, quando você vai para uma academia, o que é que você quer com a academia? Você pode dizer assim, Zac, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero cuidar do meu corpo. E o que é cuidar do seu corpo, na verdade? O que é cuidar do seu corpo? Percebe? Então, o que é cuidar do seu corpo? É você ter músculos maravilhosos. E o que é que tem por trás de ter músculos maravilhosos? É verdade que você quer ter esses músculos maravilhosos porque você quer ter saúde, mas é contraditório. Você quer músculos maravilhosos, você quer ter saúde, mas você faz coisas que afetam o seu corpo, que agridem o seu corpo. Uma torção no tornozelo porque você pegou peso demais e o seu tornozelo não aguentou. Entende? Você foi além do que seu corpo conseguia. Você faz dietas, né, que não são compatíveis com o seu corpo. E isso realmente é saúde? Ou isso realmente tem a ver com a sua necessidade de aceitação para você não se sentir só? Percebe? O tempo todo nós estamos em função do externo. E o tempo todo nós usamos desculpas esfarrapadas para justificar a agressão que cometemos com a gente. A gente não só agride a gente, como a gente agride aquilo que a gente ama.
Muitas vezes a gente agride filho, a gente agride o nosso parceiro ou parceira, a gente agride a nossa vida financeira, a gente agride os nossos sonhos. Gente, nós somos capazes de passar por cima daquilo que a gente deseja profundamente. Que seja um bem-estar, para termos a atenção alheia. E ao mesmo tempo a gente diz palavras assim, mas eu preciso disso. Você não precisa, você precisa de saúde, você precisa ter prazer, você precisa fazer com que suas emoções fluam pelo seu corpo, você precisa ter autenticidade nas suas palavras, sabe? Você precisa, na verdade, ter transparência na sua comunicação, nos seus sentimentos. É isso que você precisa. Porque você precisa tanto disso que você acredita que isso você vai conseguir através do outro. E aí você mesmo não percebe que você se prostitui, que você se abandonou. Você não percebe que você faz isso. O tempo todo você vai atrás do acolhimento do outro com essa desculpa. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Sem isso eu não vou ficar bem. Eu preciso daquilo, eu preciso... Não, você não precisa. Você precisa de você. Você precisa da sua verdade. Só que você direcionou a sua verdade para fora. E você não percebe que você quer fazer mudanças, mas você não quer mudar a sua respiração, porque você nem sabe o significado da sua respiração no seu corpo. Você danifica o seu corpo para você ser mais bonito, não para você ser mais saudável. Entende? Você nem sabe como é que você pode pegar uma doença. Você não questiona. Na verdade, que a artrite não é um vírus, né? Você não questiona isso. Então, quando você pega... eu peguei uma artrite, eu desenvolvi uma artrite. Como é que eu desenvolvi uma artrite? Como é que eu desenvolvi um câncer? Como é que eu tenho uma úlcera? Por que eu tenho tanto problema no estômago? Por que os meus dentes estão caindo que eu preciso fazer implantes para colocá-los de volta? Entende? Por que eu tenho problemas, tantas dores nos meus pés? Por que eu tenho ATM? Por que eu tenho tantas enxaquecas? Eu vou para o médico faz exame, às vezes ele não encontra nada, ou às vezes ele diz, você tem uma gastrite, isso é emocional, né? Vai tomar uma praia, vai fazer uma yoga, porque isso é emocional, isso aí está afetando você. Mas como você vai fazer esse caminho de volta? Tá, isso é emocional. E o que é que eu vou fazer? Entende? E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Tá, isso é emocional. E como é que eu resolvo essas minhas emoções? O que é que significa? Entende? Então, nós precisamos ter uma intimidade com o nosso corpo. Nós precisamos, na verdade, ter uma disponibilidade de conhecer melhor o significado dessa ferramenta. Se você fizer um exercício simples como comparar seu corpo a um carro, por exemplo. Você quer o que do seu carro? Você quer que seu carro leve você para os lugares que você precisa ir. Né? Você quer que seu carro esteja em boas condições. Você quer fazer uma viagem no seu carro? Você precisa que seus pneus estejam bons. Você precisa que seu motor esteja bom. Você precisa ter combustível, energia. Porque se você não tiver o combustível necessário, nem grana para botar combustível no decorrer da viagem, o carro não vai andar. Então você precisa cuidar do seu carro. Né? Então, quando o carro dá um problema, né, sei lá, no carburador, no freio, a pessoa vai dizer, olha, o freio danificou por causa disso e disso e disso. O corpo também é a mesma coisa, né? Poxa, o seu coração parou pelo nível de estresse. E o que é que está me estressando? A gente simplesmente está acostumado a dizer assim, a vida é um estresse. Não, a vida não é o estresse. Como eu levo a vida é o estresse. Ao que eu dou importância é o estresse. E como o meu corpo reage. Quando eu estou falando, como é que as minhas mãos estão? Quando eu sinto uma raiva, como é que a minha mandíbula está? Quando eu tenho medo, como é que está o meu ânus, o meu abdômen? E se eu sentir medo e soltar o abdômen e respirar? Será que eu vou ver aquela ameaça do mesmo jeito que eu vou ver no nível de tensão? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma pessoa que está no nível de tensão muito alto, ela não interpreta a ameaça de uma forma clara. Quando você se sente atacado, você só quer atacar. Mas muitas vezes você não está sendo atacado. Mas o seu corpo está lendo para você que você está sendo atacado. E aí, o que é que acontece?
você agride, e quando você agride, o que é que acontece de volta? A pessoa agride você de volta, a vida agride você de volta. Então é muito importante saber quem é você por trás do seu corpo. O que é que seu corpo fala a seu respeito? Não o que é que sua mente diz. A sua mente vai dizer tudo aquilo que você leu, que você ouviu, que as pessoas falaram. Gente, nós conseguimos chegar no nível de banalizar a morte. Então, quando nós vemos, tem 450 mil mortos, né? E a gente ainda encontra pessoas que banalizam isso. Por quê? Porque nós não entramos em contato, de fato, com os problemas como eles realmente se apresentam. A gente minimiza, porque a gente não quer olhar para aquilo que é importante para a gente. A gente quer, na verdade, transformações mágicas, rápidas, práticas, sem passar pela dor. Nós interpretamos todo momento de dificuldade como dor no nosso corpo, como dor na nossa alma. Então a gente não quer sentir dor. Mas na verdade não é a dor de fato, é o apego ao controle que a gente tem muito. Então o seu corpo fala muito de você. O seu corpo interfere na forma de você pensar. Então, quando você vai numa academia, quando você está fazendo uma espécie de yoga, o que você está valorizando, isso está criando a sua realidade, gente. Isso está criando um cenário, isso está atraindo pessoas que talvez você não queira atrair para você. Isso está atraindo trabalhos que talvez você não queira para você. Isso está distanciando as pessoas que você quer perto de você. Entende? A Ângela Pimenta está me dizendo, a minha mente fala o tempo todo, né? No que eu escuto, sofro muito com isso. Pois é, na verdade, a mente da gente, ela não para de falar, tá? Porque a mente da gente, ela é alimentada pelo nosso sistema sensorial, certo? Então, nós recebemos estímulos o tempo todo, Ângela. A questão não é a mente continuar falando com você. A questão é o que você presta atenção na mente. Como você dá, na verdade, importância ao que seus pensamentos dizem de você. Mas até para que você possa cortar esse fluxo de pensamentos, você tem que voltar para o corpo. Você tem que prestar atenção ao corpo. Se você não fizer nenhuma mudança corporal, esse padrão ele não vai sumir da sua vida. Entende? É isso que a gente precisava, na verdade, todo mundo precisava conhecer, saber. Você não muda porque você quer mudar. Entende? Você não muda a sua forma de pensar do nada. Já pararam para pensar nisso? Eu quero mudar a minha forma de pensar. Mas como é que eu faço isso? Todo mundo me pergunta isso. Como é que eu faço isso? Às vezes eu tenho um cliente que quer fazer sessão comigo de terapia e eu digo, bem, agora a gente vai precisar trabalhar a respiração. Não, Zac, mas eu preciso falar. Eu digo, não, você não precisa falar, você precisa respirar, você precisa mudar esse padrão corporal para que você possa, quando for falar por uma outra perspectiva. Eu preciso estimular você a olhar por uma outra perspectiva. Essa perspectiva que você continuamente olha, adoeceu você. Então me dê a oportunidade de levar você por um outro olhar. Me dê a oportunidade de ensinar você a olhar por uma outra perspectiva. Entende? Porque essa não funcionou para você. A Leda está dizendo assim, hoje eu tive uma experiência interessante, saí de uma crise de alergia com a respiração. Exatamente. Entende? Porque o que é alergia? Alergia é uma resistência àquilo que eu não quero. E o que é a respiração? A respiração é uma aceitação daquilo que eu não posso mudar. Eu recebo a vida. Então, quando eu respiro, eu estou dizendo para o meu cérebro que eu recebo a vida, que não tem ameaça nenhuma comigo. Então, a alergia desaparece, não é porque a respiração levou para você uma enzima, uma vitamina, uma substância diferente. É porque a respiração fez uma comunicação com o seu cérebro, dizendo para o seu cérebro que não tem nada demais acontecendo. E que você recebe e aceita aquilo que está vindo. E que você vai receber, aceitar e vai atravessar. Entende? A Ângela está dizendo, que eu vou aprender muito com você. Tenho plena certeza. Nós sempre aprendemos uns com os outros. Porque, na verdade, nós somos uma cadeia que nós nos alimentamos. Né? Eu sou apenas uma pessoa que passou a vida buscando. Percebe? Eu, como vocês, eu também já resisti muito à vida.
Dentro de mim também tem vaidade, dentro de mim também tem medo, dentro de mim também tem resistência, tenho medo da sobrevivência, entende? Eu tenho a parte superior do meu corpo mais larga do que a parte inferior. Isso me traz muitos problemas, porque a minha tendência é ser uma pessoa sempre um pouco mais prática, mais objetiva, mais racional. Mas o fato de eu saber isso faz com que eu trabalhe outras áreas do meu corpo que me ajudam nesse equilíbrio. Entende? Então é esse conhecimento, é essa humildade de entender de que nós estamos aqui para aprender. Essa humildade de a gente entender de que, poxa vida, não existe nada nessa vida que esteja acontecendo comigo, com você, que não precise de fato acontecer. Tudo que você está vivendo, tudo que você está atravessando, são coisas que são necessárias atravessar. Não existe, na verdade, pular etapas da vida da gente. Né? A gente não pula etapas. Nem eu, nem você. Nem ninguém. Né? Você não está vivendo a vida e não é... agora eu não quero viver isso. Né? A gente pensa que faz isso. A gente, às vezes, está passando por uma separação... E a gente se ajoelha, a gente manobra, a gente manipula. A gente não pensa nem na vida da gente sem aquela pessoa, sem aquela situação. Porque na cabeça da gente só pode ser daquela forma. Não só pode ser daquela forma. Tem uma outra forma de viver. Entende? Eu sou uma pessoa cheia de possibilidades. Você é uma pessoa cheia de possibilidades. Você só não conhece isso. Porque nós temos uma tendência a escolher sempre aquilo que nos machuca. Vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Vou pedir para que vocês reflitam. Veja se faz sentido. Quando você lamenta de alguma coisa, quando você reclama de alguma coisa, lá atrás, seja bem sincero, tá? Por favor, vocês respondam. Lá atrás, quando você está reclamando de alguma coisa, não tem uma vontade de que aquilo mude? Não tem? Você não tem quando você diz assim, olha, eu não aguento mais esse país, eu não aguento mais o preconceito, eu estou o tempo todo lutando por uma vida melhor, mas a vida é difícil. E quando você faz isso lá atrás de você, certo? Você não se sente confortável, você não se sente como que lutando por isso? Presta bem atenção isso que eu vou falar, hein? Porque isso é muito importante. A gente acredita tanto nisso que a gente escolhe muitas vezes lamentar, porque o cérebro da gente acha que na lamentação, na reclamação, a gente está fazendo alguma coisa. É um padrão. Só que a gente começa a fazer isso várias e repetidas vezes. Entende? É uma charadinha. E aí você fica achando que está fazendo alguma coisa. Você está falando para alguém e esse alguém está falando para você, né? E você percebe, nossa, eu não tô sozinho nisso. Tem alguém tão miserável quanto eu. Tem alguém sofrendo quanto eu, né? E aí você não se sente sozinho nesse mar de miséria. Percebe? Mas na verdade, a gente precisa estar o tempo todo reclamando de alguma coisa, tá infeliz com alguma coisa, porque isso dá a sensação de que nós estamos fazendo essa mudança. Mas nós não estamos. Nós não estamos. Nós estamos apegados àquela lamentação. Nós estamos apegados àquela sensação de resistência. Mas não é uma resistência, é uma tonificação à miséria. Entende? A Gabriela está dizendo, putz, é isso. Por isso mesmo nas redes sociais que a gente se sente na obrigação de postar ou repostar. Exatamente. Né? A gente está o tempo todo... Né? Se alguém fala de política, a gente vai lá, reclama, né? E a gente fala que está resistindo, mas a gente para de fato para pensar de que nós estamos de fato fazendo uma mudança, né? Ou nós estamos, na verdade, contribuindo para um caos. Né? A Lua tá falando assim, é confortável falar. Pois é, porque quando você fala, você não se sente sozinho. Né? A gente não se sente sozinho. A Sheilin está dizendo o seguinte, sim, quando eu reclamo eu tenho um cansaço imenso depois. Pois é, porque você está gastando, você bota muita energia no reclamar, você bota muita energia no julgar, né, no apontar, e você tem a sensação de que você está fazendo algo, mas você não está, entende? E essa é a grande pegadinha.
Entende? Nós temos ânsia para ver a casa de alguém, nós temos ânsia para ver que aquela pessoa está feliz, né? E a gente está o tempo todo desejando ter aquela vida, mas na verdade como se aquela pessoa não tivesse passando por aquilo. E o nosso corpo tem total influência nisso, tá? Porque só quem acha, quem está acostumado a ver a grama do vizinho melhor do que a sua, são as pessoas que estão constantemente com problemas na parte inferior do corpo. Entende? Elas não se sentem satisfeitas com a sua vida. Elas não conseguem olhar para nada de bom que ela tem. Elas só conseguem estar se comparando o tempo todo. Então a parte inferior do corpo é uma parte frágil, é uma parte que não recebe energia, que não recebe prazer. Entende? Que o prazer está sempre distante da gente. Então, se você trabalhar a parte inferior do seu corpo, se você trabalhar a mobilidade, se você trabalhar a irrigação sanguínea dessa região, você vai fazer um olhar diferente, você vai ter um olhar diferente sobre sua pessoa. Entende? É exatamente isso, Gabriele, que eu estou falando, né? Então, se você começa a conhecer melhor seu corpo, você consegue ativar as áreas que precisam de tonificação, tá? E harmonizar as áreas que já estão com excesso de energia, né? A Ângela me disse, uma das coisas que me dói, falar a verdade, é ver que a pessoa não aceita. Mas as pessoas não têm que aceitar a sua verdade. Sabe, Ângela? As pessoas não têm que aceitar a sua verdade, porque a sua verdade é só sua. Compreende? Cada pessoa tem uma verdade. Expressar aquilo que eu acredito, expressar aquilo que eu amo, expressar aquilo que eu tenho dentro de mim, não necessariamente precisa ser aceito pelo outro. Precisa ser aceito por mim. Essa necessidade de quando a gente fala alguma coisa e a pessoa precisa aceitar aquilo que eu estou falando, é porque eu mesma não tenho a segurança de arcar com aquela crença que eu carrego. Entende? Eu preciso da validação do outro, porque se o outro não me validar, eu me sinto insegura, eu me sinto sozinha naquela decisão. Entende? Eu me sinto como se fosse ser abandonada. Mas isso também é o corpo que expressa. Quando você está falando sobre sua verdade, quando você está falando algo que você está vendo, né, que você acredita, e o outro não aceita, né? Não sei se isso é uma pontuação relacionada ao outro, que você olha e diz assim, olha, fulano, eu acho que você é isso, isso e isso. Você não tem que achar nada. A gente não tem que achar nada da vida de ninguém. Entende? A gente precisa compartilhar as nossas experiências. Porque não tem como a gente ver a vida dos outros através dos nossos olhos. A vida do outro, só ele pode ver através dos próprios olhos. A gente só pode ver a nossa vida através dos nossos olhos. Ninguém pode ver a nossa vida através dos olhos de outra pessoa. Tá? Ninguém pode ver o teu sofrimento, ninguém pode ver tua dor, ninguém pode ver o que é melhor ou o que é pior para você. Só você tem essa capacidade. E por a gente não entender isso, a gente fica batendo na mesma tecla. Na mesma tecla. Entende? A gente precisa, na verdade, entender como a gente funciona. Vocês precisam descobrir quem é vocês por trás desse corpo. Quem é vocês? Entende? Quais são as áreas do seu corpo que dói? Né? Qual é a área do seu corpo que você mais valida, que você tonifica? O que essa região está te dizendo? O que essa região passa para você? Te passa segurança? Por quê? Porque é uma área que você se sente segura. Porque é uma área que você sensualiza. É uma área que as pessoas olham para você. É uma área que você se sente empoderado. Entende? Então, preste atenção nisso que eu estou falando. Eu tô trazendo esse tema para vocês porque eu gostaria, na verdade, de fazer uma oficina, né? Eu gostaria de desenvolver uma oficina com todos nós. Do mesmo jeito que eu fiz o trabalho da yoga, né? Mudar a sua vida através da yoga, mostrar para vocês, eu quis provar para vocês que trabalho simples como o trabalho da yoga, a yoga que você não conhece, não é essa yoga que você vê na propaganda, mas a yoga de fato, tá? A yoga que tem a força e o foco na mudança, na transição dos problemas, na construção da sua alma, né? Na exposição da sua alma, tá? Então eu quero também levar a vocês essa experiência com o corpo de vocês, tá? Então eu quero fazer uma jornada de palestras,
tá? Mostrando para vocês totalmente gratuito, tá? Mostrando para que a gente possa, na verdade, desenvolver um approach, sabe? A gente desenvolver esse autoconhecimento. O mundo tá precisando de pessoas mais conscientes. Nós estamos precisando fazer alterações significativas na nossa vida, entende? Então, isso é importante. Saber o que é que significa o braço, o ombro, a minha coxa, o meu joelho, o que é que significa meu pé, né? O que é que essa dor está me dizendo? E aí eu tenho mais responsabilidade com a minha forma de agir, com a minha forma de pensar. Entende? Boa noite, Nathalie. Nathalie, como tá o bebê? Você, seu maridão lindo, família linda. Tá, gente? Então, o corpo da gente é a expressão, na verdade, das nossas crenças. Crenças profundas que você tem sobre você, crenças profundas que você tem sobre o mundo e sobre as pessoas. E essas crenças que você tem, elas são apenas crenças, elas não são a verdade absoluta. O mundo não gira em torno do que você quer e do que você acha. O mundo gira em torno dele mesmo. Não tem nada de errado com o mundo. Só tem algo de errado com a forma como a gente vê esse mundo. Entende? Vamos sim, Nathalie. Vamos me acompanhar nessas palestras, porque essas palestras podem ajudar a gente, sabe? A gente precisa levar harmonia para esse mundo, sabe? Eu vejo, às vezes eu vou pesquisando e eu vou vendo como palestras que são voltadas a mudanças rápidas na vida, né? Promessas mágicas de transformação de dinheiro, de saúde, né? Tem, na verdade, 100, 200, 300 pessoas assistindo, querendo de todo jeito essa mágica na vida, como se a gente não tivesse que viver essa vida, né? E aí a gente não percebe que a gente continua andando em círculo, né? E tá tudo interligado. Não existe somente você tratar a cabeça, não existe somente você tratar a sua energia. Você tá no mundo físico, você está no mundo material. Você tem que passar pela fase do corpo, você tem que passar pela fase da mente. Você tem que entender qual é a contribuição que você tem direta, na verdade, né, essa influência direta que você tem na política, no social, de uma forma geral, gente. Percebe? Nós vamos ter, na verdade, as crianças, as nossas crianças, serão os futuros líderes, os futuros artistas, né? Então, essas crianças, elas se inspiram em seus pais. Elas se inspiram nas crenças dos seus pais, no comportamento dos seus pais e desenvolvem corpos iguais aos seus pais. Fazem escolhas semelhantes. Fazem escolhas que acham que vão manter os seus pais orgulhosos. E isso é muito prejudicial. Entende? Então, quando eu vejo pessoas que acompanham lives, né, de pessoas que mostram a necessidade de um quarto perfeito, né, uma casa perfeita, né, as crianças são tão felizes, né, aí tem aquele quarto de rainha, aquele quarto que custou pelo menos uns 50, 60 mil reais. E como é aquela criança sem aquilo? Quem é aquela criança sem aqueles bens? Eu não estou dizendo com isso que quem possa ter grana não possa presentear os seus filhos e dar um mundo mágico para eles. Não é disso. Mas eu estou falando de valores, sabe? Eu estou falando de sentimento, do sentir, dos valores que, na verdade, cada um de nós corre atrás. No fundo, todo mundo quer paz. No fundo, todo mundo quer dormir, botar a cabeça no travesseiro e sentir seu coração pulsando, ter certeza de que você teve um dia maravilhoso, porque você foi verdadeiro, porque você foi intenso, porque as coisas que tiveram de desafiadoras na sua vida, você soube lidar com elas, mesmo tendo perdas, mas você sabendo que você pode contar consigo mesmo. Todos nós queremos isso. E nós precisamos, de alguma forma, parar de fugir desses problemas, achar que os problemas vão destruir nossa vida, porque eles não vão. Certo, gente? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá voltando com as nossas lives, tá? Em breve eu vou estar divulgando aí, acredito que a partir da próxima semana, a gente já comece com essa sequência de palestras,
tá? A Isis e a Gabi vai começar a divulgar aí, para que a gente possa estar junto nessa espreita e fazendo trabalhos que possam, na verdade, mudar essa trajetória da nossa vida que é tão tóxica, né? Mas eu sugiro, na verdade, que a gente tenha essa busca, a busca no corpo, né? Não o culto ao corpo, mas conhecer o seu corpo, o que o seu corpo fala de você, né? Aquilo que você provavelmente não sabe. Seu corpo tem muita coisa para mostrar a seu respeito. Ok, gente? Então, olha, foi um prazer imenso. Se você curtiu a live, deixa aí o seu comentário, tá? Compartilha com seus amigos, tá? Me segue lá no YouTube. Meu computador descarregou, então de repente nem pude fazer a live que eu queria, mas tá sempre tudo certo. Nessa vida é exatamente como tem que ser, né? Às vezes a coisa não sai como a gente quer, mas sai como a gente precisa. Muitas vezes você não entende o que acontece na sua vida, tá? Mas não existe acaso no universo. Não existe nada que é por acaso. Tudo que acontece tem um porquê. Mesmo dentro da sua dor, você não consegue enxergar, não tem problema. Tenha paciência. Respira isso, recebe isso, que tenha certeza absoluta. Vai fazer um sentido lá na frente. Certo? Então, gente, boa noite. Compartilha aí meu canal no YouTube, o Spotify, que tá aí com um áudio maravilhoso. Em breve, com as meditações e respirações para ajudar todos vocês. Ok? Muita luz a todos, muita energia, muita luz no coração, gratidão e vamos seguir, vamos seguir.